Oi, gente, a paz. Tudo bem com vocês? Tem um tempinho que eu não gravo aqui, mas eu sempre gosto de aparecer quando eu sei que o Senhor falou e ministrou no meu coração. E aí eu venho aqui para poder entregar e compartilhar aquilo que eu sei que veio da parte de Deus, né? Há muito tempo atrás eu tinha um problema de identidade que eu não conseguia, eu não percebia que tinha. E o que é a crise de identidade? A crise de identidade é tentar se igualar ou se parecer ou fazer de tudo para poder entrar em um grupo ou ser aceita. É uma falta, né? Uma falta de pertencimento, de pertencer a algo ou a alguém, ou ter a compreensão, né, do seu valor, de quem você é, enfim. E eu só percebi isso depois de muito tempo, já estando, inclusive, assim, na igreja, né? Eu realmente estava na igreja, eu tinha uma compreensão de quem era Cristo, eu tinha compreensão de todas as coisas, mas eu não tinha dimensão, de fato, assim, da presença mesmo, da gravidade. Eu fui perceber na época da pandemia, e um pouco antes da pandemia, mas na pandemia foi algo quando estourou mesmo, assim, não só na minha vida, mas muitas pessoas também passaram por isso, que muita coisa veio para fora, né, no sentido assim, o pus do machucado que estava inflamado, né. Então, assim, a crise de identidade nada mais é do que você ter a convicção, eu aceitei Jesus, mas eu ainda não me sinto completa, eu ainda pareço que eu preciso fazer algo para ser aceita, para pertencer a um grupo, para não sei o que. Eu achava aquilo muito estranho, eu parecia que eu não tinha contentamento, tá? E isso não era normal, isso era algo que não trazia. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o que era. Então, a primeira coisa que eu comecei a perceber que eu tinha e comecei a analisar foi quando eu parei para pensar. A pessoa que ela tá muito ativa, fazendo muita coisa o tempo todo, toda hora, sempre, ela não consegue arrumar tempo para pensar. E ela não arrumar tempo para pensar é um problema. Porque parece que você foge de realmente analisar aquilo que precisa ser consertado. A pessoa que ela não para pensar, analisar, a Bíblia tem, né, várias situações ali quando Jacó teve aquele momento com o irmão, com Saul, ele deitou naquela pedra para descansar, enfim. Nós precisamos desse tempo, de parar, analisar por que eu faço isso, o que eu tô sentindo, quais as minhas emoções, por que eu respondo dessa maneira, qual é esse tipo de sentimento. Então a gente tá vivendo uma coisa tão acelerada que a gente acha que muitas das vezes as coisas que a gente tá vivendo é algo normal. E nem sempre é normal. E quase nunca é normal. Então não sei se eu vou conseguir fazer edição desse vídeo, mas eu tive várias formas eu tinha essa crise, porém, de identidade, mas eu descontava no cabelo. Eu tinha um excesso, e todo excesso ele gera uma falta de algo, de algo. E nem sempre vai ter um motivo, né? Pode ser desde quando você era do ventre da sua mãe, né? O que ela sentiu, enfim. Pode ser uma coisa genética, pode ser algo que você vem alimentando. Isso é muito sério. Isso aqui é um vídeo assim que falaria por horas, mas não tem como. Então, eu percebi com as trocas de cabelo que eu tinha. Eu tenho 2 filhas. Depois que eu ganhei a minha segunda filha, eu vi que aquilo ali cessou. Foi quando logo eu também, dentro do meu coração, a religiosidade caiu por terra. Eu entendi que eu era religiosa. E a religiosidade é assim, você se sente como você tivesse que ainda fazer e cumprir algo para ser aceita. E quando essa máscara, né, ela rompe, você começa a ver Jesus que ele te aceitou, ele te amou primeiro, antes de você amar. Que nenhum esforço que você fizer vai se comparar com aquilo que Jesus já fez. E foi justamente nessa mesma época em que
eu já estava na caminhada com Jesus. E aí quando eu parei, quando eu tive essa necessidade, acessada por Cristo, sabe quando? Foi quando eu comecei a ir pro quarto, literalmente. Eu não orava porque eu tinha obrigação de orar. Eu orava porque eu queria ouvir a voz de Deus. Eu não jejuava porque eu ia ter um evento na igreja. Eu jejuava porque eu queria ouvir a voz de Deus. Quando eu estava frustrada, eu entrava no quarto não para despejar em Deus, mas para buscar em Deus a força que eu precisava, né? Aquilo que vinha dele, do Consolador. Então aquilo foi quebrando. Então eu comecei a ter experiências com Jesus, com Cristo, sozinho no meu quarto, quando eu comecei a passar tempo com ele. E veio a cura dessa transformação que eu fazia no cabelo. Era assim, hoje eu tô com esse aqui. Amanhã eu acordava e falava, vou cortar ele aqui, louro. Por quê? De alguma forma eu queria, alguma coisa tinha que me preencher. Aí beleza, ficava uns 5 meses, todo mundo, isso eu gosto de cabelo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Necessidades, falta de identidade. Aí passava. Aí depois eu, vou pintar as pontinhas. Eu tenho inúmeras fotos, não dá pra postar todas, mas eu já tive cabelo vermelho, já tive cabelo grande, já tive franja, já repiquei. O meu cabelo, ele já caiu. A crise de identidade era tanta, principalmente quando solteira. Gente, eu só parei pra pensar nisso depois de anos, tá? Era tanto que eu tinha um cabelo enorme, cacheado, lindo. E aí, na época, eu tinha um relacionamento, né, um namorado, que hoje é meu esposo, e aí ele falava, naquela época, é só um comentário, tá? Não quero entrar nesse assunto, não, mas, nossa, eu acho legal, né, quem tem cabelo curto. No outro dia eu chegava com cabelo curto, falta de identidade. E aí eu comecei a vir nesse modelo. Então, sabe quando a pessoa, ela muda tudo de lugar o tempo todo, ou ela não para em emprego nenhum? Ela não consegue criar raiz numa igreja, ela não consegue criar raiz numa empresa, ela não consegue criar uma raiz com amizade, com casamento, você acredita? Com relacionamento. Ela não consegue ter vínculo profundo. É uma pessoa que ela muda de casa o tempo todo, que todo lugar que ela tá sempre tá ruim. Ela não consegue. Uma hora ela é enfermeira, outra hora ela é advogada, outra hora ela quer ser polícia, outra hora ela é professora, outra hora. E ela fica andando nesse círculo. O meu caso era o cabelo. Então eu só percebi isso, gente, depois que quando o Senhor falou pra mim que eu tava vivendo uma crise de identidade tão grande que eu precisava dele. E outra coisa que o Senhor começou a me mostrar, que todas as vezes que eu estava dando crise de ansiedade, sem saber que era ansiedade, isso foi depois da pandemia. Eu queria mudar alguma coisa por fora, porque eu sabia que eu tinha que mudar algo por dentro, isso é o Senhor falando. Mas eu achava que mudando por fora, eu ia melhorar. A minha casa, um dia o sofá tava no canto. Gente, quem me conhece há muito tempo sabe disso, verdade. No outro dia, tava do outro. Se eu cismasse, eu queria trocar de quarto. Gente, eu não tô falando que hoje, se amanhã eu quiser chegar, igual eu mesmo cortei o meu cabelo esses dias, mas eu passo muito tempo sem mexer nele agora. E não é algo que eu tenho necessidade de fazer. Se eu fizer, porque realmente eu parei, eu pensei, eu perguntei a opinião do meu esposo, que é válida. Eu quero me sentir melhor. O que é uma coisa mais prática pra mim hoje? E outra coisa, sem dúvida, que hoje eu faço e eu não fazia, era perguntar ao Espírito Santo se eu podia. Espírito Santo, o que eu acho? Eu posso cortar? Tá tranquilo? Isso vai afetar? Isso vai remeter a alguma coisa do passado? Não, então tá bom. E aí eu fui me lembrando de quando eu era adolescente, que adolescente tem aquele negócio de querer se adequar, né, aos lugares. Então, uma hora eu era pagodeira, uma hora eu era forrozeira, do nada eu era skatista, do nada eu era forrozeira. Gente, depois do nada comecei a ouvir rap, do nada já era axé, do nada, gente, de verdade, era fases que eu não conseguia compreender, mas tudo fazia sentido. Então, algo que eu já queria compartilhar há muito tempo é isso, que tudo o que você faz em excesso, tá muito, tá errado. Tem algo tá faltando. O Senhor
Cristo, Deus, é Deus de raízes. Lê lá na palavra, você vai ver quantos exemplos tem falando sobre árvore, sobre raízes de amargura, sobre coisas que talvez venham sobre a sua vida que não foi você quem fez, mas veio de coisas do passado que você está carregando. Nós não carregamos um DNA dos nossos pais, né, no nosso sangue, mas também carregamos coisas espirituais. Né? O espiritual, nós somos feitos de corpo, alma e espírito, sabemos disso. Então, são processos. Então, todo mundo fala, eu gosto de você loura, morena, cabelo grande, curto, de trança, sem trança, loura. E hoje, assim, isso não me faz diferença. Se eu trocar de óculos, pra mim, hoje não faz diferença se a pessoa vai perceber, se ela não vai. Se eu cortar o cabelo e a pessoa elogiar a beleza, se ela não elogiar, também tá de boa, tranquilo, sereno. Mas tudo isso é graças ao meu relacionamento com Cristo, com Jesus. Com Jesus. Então, o que nós temos que parar para pensar, avaliar, se a gente quiser também. Senão, se a gente não quiser também, a cura está disponível para quem quer também, né, gente? Quem quer. Quem não quiser, ou no sentido assim, se você querer também, se você não querer, também pode continuar do jeitinho que você tá. O Senhor fala que existe uma paz no mundo, né? Existe uma paz nele que o mundo não pode conhecer. A paz que excede todo entendimento, isso se chama contentamento. O contentamento, ele vem, e às vezes ele vem no momento mais atribulado, mas você tá em paz. É algo muito sobrenatural, é algo muito de Deus. Então, isso é muito sério. Então, se você tem tido muitas mudanças repentinas e você sente a necessidade de estar sempre mudando, ou estar sempre incomodado com tudo, ou não consegue se aquietar, não consegue se aceitar, não consegue ter uma identidade em Jesus, tá? Tem uma crise de identidade, tem um excesso. Tudo que a gente faz demais, a gente está apontando que existe uma falta. Ou seja, vou te dar um exemplo. Se eu busco muito a Cristo, né, não de forma, como é que fala? De forma racional. Se eu busco a Cristo de forma racional, a Bíblia fala que não adianta você ter muito conhecimento, ter empolgação sem entendimento, né? Eu não vou te dar as referências porque eu não lembro de todas aqui agora, mas a Bíblia diz isso. Então, eu busco a Cristo porque eu tenho um vazio que só Deus pode preencher. E esse vazio, quando é preenchido por Deus e por Jesus, reconhecendo quem Jesus é, o que Ele fez por mim, o que Ele fez por nós, é como se a morte de Cristo na cruz é como se uma pessoa, vou te dar um exemplo bem assim, basicão, para você conseguir entender, se você não sabe ainda. É como se uma pessoa tivesse trabalhado durante 30 dias ou um ano da vida dela e tivesse chegado e dado o salário dela para você. Aí você pensa assim, eu nem mereço. Por quê? Você nem me conhece? Na rua, eu chego e dou uma pessoa dizendo, não, eu trabalhei para você. A pessoa vai falar, mas por que eu não te conheço? É isso. É um favor imerecido. Você recebeu uma graça de Deus, né? E então, nós temos que avaliar. E se a gente está no mundo muito agitado, a gente não vai avaliar. Se a gente nunca para avaliar nada, a gente nunca vai saber aonde que está errando. E se existem vazios dentro da gente, a gente vai tentar preencher. E todo ser humano, ele é feito para adorar algo ou alguém. E esse alguém que nós fomos feitos para adorar é Deus e é Cristo. Devoção. Se nós não adoramos a Deus e não adoramos a Cristo, nós estamos adorando a qualquer outra coisa. Todos nós fomos feitos para poder habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Todos nós temos necessidades espirituais que só encontraremos em Jesus. Você pode tentar preencher com dinheiro. Talvez você não teve tênis quando você era criança, mas hoje você trabalha e por essa falta que você teve antes, você tem 500 pares de sapato. Aí a pessoa pensa, mas para que a pessoa vai ter 500 pares de sapato? Porque lá atrás ela tinha uma falta e hoje ela tem um excesso. E aí ela tenta preencher aquele vazio. Já viu a pessoa que ela não consegue parar? Então não tem problema mudar desde que seja de algo equilibrado. 2 pesos e 2 medidas, a Bíblia fala isso.
de 2 pesos e 2 medidas. É de avaliar o tempo. É legal, às vezes, quando a gente está passando por momentos de mudança na nossa vida, a gente tem algo, mudar cabelo, tudo. Já, então, assim, outra coisa que tem acontecido na nossa humanidade, não sei se vocês estão conseguindo entender, mas eu creio que sim. Todo mundo parece ser o xerox de todo mundo. Eu tava conversando com meu esposo ontem e falando com ele, olha, eu já desisti de acompanhar a moda de coisas. É legal a gente ver as pessoas bem vestidas, tem coisas que você gosta. Mas assim, desculpa, eu os gritei, mas é porque tem as criancinhas, deixa as criancinhas ser felizes, né? E aí, existe isso. Eu tenho boca, eu vou com preenchimento labial porque a boca que eu tenho não me agrada. Aí eu quero colocar uma cor rosa nela, já não é o batom mais, é fixo. Aí eu quero colocar cabelo, quero desenhar a sobrancelha porque do jeito que tá não tá bom. Aí eu quero colocar os cílios nos cílios, unha na unha. Aí, pra eu me sentir bem, porque eu quero ser vaidosa, eu quero me sentir... Nada é natural, já reparou que as coisas não têm sido naturais? Não, meu cabelo é pouquinho, vou pôr muito cabelo. Não, meu corpo... Tudo bem, gente, é válido você às vezes se incomodar com coisas e resolver, desde que não seja em excesso, desde que você sonde a intenção do coração pela qual você está fazendo. O Senhor fala na palavra dele que o Senhor vai julgar a intenção que é feita as coisas. Então, se eu estou fazendo algo para chamar a atenção do outro, ou para provocar o outro, ou com a intenção de ser elogiado, ou com a intenção de preencher, ou com a intenção de dizer, Deus, eu estou corrigindo isso aqui porque o Senhor não fez meu nariz de forma correta e aqui na terra eu consigo fazer. Sabe aquela arrogância? Tem gente que é assim, viu? Você pode achar que não, mas é. Não é algo para você se sentir bem. Você não buscou em Deus. E, gente, eu tô falando para crente, viu? No sentido assim, que entende isso. Você não buscou em Deus, você não perguntou ao Senhor o que Ele acha, você não... Então a gente vê muitas meninas jovens, né? Agora é o cachorro latindo. A gente já viu muitas meninas jovens morrendo em mesa de cirurgia. Porque erro médico, gente, talvez não era nem pra ter feito aquela cirurgia. Há um tempo atrás, uma jovem de 20 anos morreu porque ela falou assim que foi tirar a papada. Você vê a foto da menina, que papada que ela tinha. Uma dançarina da televisão foi fazer lipo no joelho. Você olha as fotos da menina, você fala, lipo aonde? Aonde, moça? Sério? Sabe? Então, a gente é como se a gente dissesse pro Senhor que aquilo que Ele fez, muitas das vezes, não estava correto. Ou você está querendo fazer para chamar a atenção do outro porque você tem necessidade de receber um elogio e o elogio está ligado ao ego, sabia? O ego não é só aquela pessoa, o vitimismo não é só a pessoa que dá uma de coitadinho. O vitimismo é você se colocar para que as pessoas sintam dó de você, ou se vanglorie, te elogie, ou seja, tudo tá ligado a isso. A nossa humanidade, a nossa natureza caída, ela é terrível, gente. A nossa carne, por causa do pecado que entrou no mundo através de Adão, a nossa descendência caída é algo muito forte, sabe? E que nós só conseguiremos vencer essa natureza caída acreditando e confiando que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio na terra real e que tudo aquilo que Ele diz na palavra dele importa para Ele, sabe? Que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, em que nós estamos deixando as coisas naturais. Aí eu abri um parênteses e não fechei, agora eu vou lembrei e vou falar. Um certo dia, quando eu tava na pandemia, tava tendo uns negócios muito esquisitos, começou a entrar um nível de comparação e eu comecei a falar, Deus, trabalha em mim, me molda, me mostra e tal. E eu entrei, menina, eu desci a casa do oleiro, Jeremias 18. Menina, que lugar difícil, porque ali você vai de encontro com você mesmo, é como se estivesse colocando um espelho diante de você. Então, na minha gravidez, antes da pandemia, logo que eu ganhei, o Senhor trabalhou comigo a respeito do cabelo, que eu estava em excesso, estava tentando fazer algo para chamar a atenção. E depois, na pandemia, veio algo para fora que tinha ainda resquícios e que estava me dando ansiedade por também. Então, fora que a pandemia deixou todo mundo de cabelo em pé, né, gente? E aí o Senhor falou comigo, não adianta a gente entrar no carro
Exemplo, você entra dentro do carro e você só anda de primeira, você acelera, mas nunca passa a marcha. A ansiedade é assim. Você faz barulho, você acelera, mas o carro não desenvolve, porque você não dá aquele tempo. Você, né, quem dirige sabe, deu a primeirinha, ela vai passou a marcha. Ele tem um tempo para a marcha passar, assim como cada pessoa tem o seu tempo determinado. Tem pessoas que estão colhendo hoje, mas tem pessoas que estão plantando. Tem pessoas que estão vivendo um melhor momento da alegria, mas tem pessoas que estão chorando. Pandemia de novo. Tem pessoas que perderam seus entes e foi a pior tragédia que existiu, mas teve empreendedores que foi a melhor fase. Você entendeu? Foi fase de mudança de profissão, foi fase em que os maridos perceberam que estavam falhando, foi fases também de tristeza. Foram muitas coisas que vieram para fora. Então, assim, nós temos que respeitar o nosso tempo. Nós não podemos medir a nós mesmos com a régua do outro, porque nós não sabemos, isso aqui é uma telinha. Entendeu? Pode haver em vocês aí olhar para mim e ver se o que eu tô falando é a verdade ou não, e peço sem discernimento para você. Estou sentado no chão aqui falando, né, aquilo que eu já queria ter dito há muito tempo. E assim, às vezes a gente vem, tá com um pouquinho de olheira, vai, coloca um filtrozinho aqui, mas tudo bem, mas tem uns filtros aqui que ele transforma o seu rosto. E a pessoa, ela... Você tá entendendo o que eu tô falando? Então observe, se você tem feito algo que está em excesso e repetidamente, tem alguma coisa estranha. Não é normal, porque o Senhor é Deus de equilíbrio, harmonia, é Deus de paz, é Deus de tranquilidade. Se você tem murmurado muito, reclamado muito, nunca está satisfeito com nada, está sempre fazendo... Gente, isso não existe. Existem ciclos que se fecham e ciclos que se rompem, mas existem ciclos que estão se iniciando, mas o Senhor é um Deus de raízes. Ele é um Deus geracional, ele é um Deus que ele não começa uma coisa e para na metade e já começa outra. Não, ele conclui aquilo, né? Gerar. Né? A mulher, quando ela tá grávida e ela tem uma gestação que é interrompida, ou que um bebê nasce prematuro, ela fica com situações no corpo dela, sequelas, né? Assim mesmo, um desgaste mesmo, o corpo ainda não estava pronto para aquilo, ou se passa muito do tempo, a própria criança, ou seja, tudo que é feito no Senhor, primeiro ele é gerado no ventre, então as coisas não são decididas assim, existe o já de Deus, mas isso não acontece. Olha Noé, Deus deu para ele uma direção, ele construiu a arca e ele ficou naquilo ali. A convicção. Então, eu quis dizer para vocês que, olha, cuidado com os excessos. Cuidado. Avalie. Talvez não está fazendo tão bem quanto você acha. E nós seremos responsáveis por todas as escolhas que nós fazemos. Eu li em Salmo 14, de madrugada, e estava falando, ali o salmista estava questionando Deus. Existem perversos e eles questionam, Deus não está vendo, como se Deus não estivesse vendo, mas ao mesmo tempo o salmista que ele quer dizer, se Deus está vendo até as coisas boas e cada um vai ser recompensado pelas coisas boas que fez no céu, você acha que os maus não serão recompensados? A Bíblia está falando que o Senhor virá em favor dos oprimidos, ou seja, Deus está vendo em tudo que eu fizer, tudo que eu falar, né, o meu corpo, tudo, e isso traz um temor no coração, né? Então, assim, é sobre isso, sabe? Deus é um Deus de permanência, Ele é um Deus que Ele criou as estações. A gente não usa blusa de frio o ano inteiro. Nós temos estações e mudam as vestes, né? Existem momentos que você virou mãe e você pensa diferente. Você casou, você pensa diferente. Você aceitou Jesus, você mudou a rota. Você aceitou Jesus? Não, você reconheceu que Jesus te aceitou, né? Você só entendeu, porque ninguém aceita Jesus, ninguém tem essa possibilidade, essa capacidade, Ele nos ama primeiro, né? Então, é se avaliar, porque a paz que vem de Deus, ela excede o entendimento, não quer dizer falta de guerra, vai continuar havendo guerras, mas o Senhor vai trazer paz se eu estiver depositando a minha confiança nele. Senhor, eu não entendo, mas confio. Qual é a estação que eu estou vivendo? Eclesiastes 3, deixa eu buscar.
É o tempo de preparo, é o tempo de colheita. Todo final de ano as igrejas geralmente falam, esse é o ano da alegria, mas eu já tive anos que o Senhor falou, não, esse ano não é o ano da promessa, esse ano você vai colher o que plantou. E não era coisa boa. Entendeu? Então nós temos que avaliar com o Espírito Santo de Deus, ver o que ele acha, ver o que ele quer, ver o que agrada a ele. A Bíblia está falando, olha, busque conhecer a vontade de Deus. Mas Deus não manda em mim, então tá bom, irmão. Uma bênção, segue o seu jogo, tá? E fique em paz. O Senhor não precisa da gente para nada, muito pelo contrário, nós que precisamos dele todos os dias, com fôlego de vida, com saúde, com graça e poder de Deus, né? Então, eu espero poder ter te ajudado, te dado umas dicas aí, e que o Senhor Jesus abençoe sua vida e que traga equilíbrio ao seu coração e que ele possa colocar para fora esse pus, porque quando o pus vem para fora, né, que vem a inflamação, mas logo depois vai vir uma cicatriz, né, que vão fazer parte da nossa trajetória. Que Jesus abençoe sua vida, viu? Fique na paz.